Fala pessoal, hoje estamos aqui em Santos Dumont, na propriedade do Anderson Meirelles, na fazenda Roda Pequena. E hoje a gente vai contar um pouco da história dele, como que é o dia a dia, como é que é a vida. Vamos lá? A gente deu de novinho, meu pai já é produtor de leite, deu de novo, né? E a gente já deu de pequeno, a gente já cresceu gostando de vaca. Aí a gente trabalhou até 2007, até em 2017 com meu pai. A gente comecei realmente na pecuária de leite em 2007, minha primeira vaca. E em 2017 eu vim para cá. E daqui para cá a gente já começou a aprender já algumas coisas diferentes, já começou a pegar um pouquinho da tecnologia e a gente já está no que a gente já está hoje. O meu manejo antigamente era tudo igual dos antigos mesmo. Era vaca pasto, né? Não era nada de piquete rotacionado. Era tratar o ano só na época da seca, com capim seco, normal. A gente começou com a ordenha à mão, sentado no banquinho de madeira e tudo mais. A gente tinha um sonho de ter a nossa primeira ordenhadeira. Com muito trabalho, eu e meu pai, a gente compramos essa primeira ordenhadeira. E continuamos naquela fase de carregar leite no latão até o tanque, até a gente poder pegar e ter o nosso próprio tanque de expansão. A gente teve isso, já foi um ganho enorme para a gente, que a gente tinha, naquela época, a gente tirava 2 ordenhas, né, que a gente começou com as 2 ordenhas, e a gente tinha problema com o leite da tarde, que a gente não tinha como a gente levar esse leite até o nosso fornecedor. Aí a gente, com esse leite, esse tanque de expansão na fazenda, isso praticamente mudou muito o nosso trabalho, que a gente sabia que a gente não tinha problema mais com esse leite. Ordenhava, ele ia pro tanque, então assim, foi um passo enorme que aconteceu pra gente. E a gente foi começando a aprender as coisas, aprender como fazer silagem, como fazer uma ração diferente. Quando eu comecei a atender o Anderson, foi 2020, não foi? 2020. Eu comecei a atender o Anderson e um dos principais desafios que a gente tinha aqui era desafio sanitário e reprodutivo. Foi onde que a gente começou a introduzir a parte de vacinação, a parte de protocolos de ETF, visando principalmente na parte de sanidade. E na época a gente tinha muito vaca repetindo cio, vaca que não empanhava. E antigamente a gente trabalhava com boi, né? Boi monta com boi, e aí eu acredito que foi em 2010 eu comprei um primeiro botijão de sêmen e desde lá a gente começou a inseminar. Aí a gente já sempre tinha um olhar na vaca boa. A gente saberia que uma vaca de alta genética poderia te entregar mais. Então essa inseminação fez a gente já começar a dar um passo enorme lá na frente. Coisa que a gente tinha um boi que ia te demorar talvez até 7 anos para te dar uma primeira cria, a gente já começou naquele ano com sêmen sexado. Então assim, já começou a ter a primeira bezerra. Então assim, hoje eu tenho ela aqui até hoje. Depois desse ano todo ainda tem essa vaca até aqui hoje. Então assim, a gente já sabe o que a genética, a inseminação artificial trouxe para a gente de melhorias também. A gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. A gente fazia a ração que meu pai fazia. Ele aprendeu lá, que ele dava, vamos dizer assim, uma vaca criava, a gente dava lá um canequinho de ração por vaca, que estava dando mais, dava mais. Então, assim, a gente não sabia o que a necessidade realmente da vaca. Então, assim, a partir daí a gente já começou, eu já vi que eu tinha sempre aquele sonho de 10 litros de média, que era o meu sonho. E a gente nunca conseguia aquilo. Por mais que você tinha vacas que você achava que estava produzindo bem, a gente não conseguia. Então a gente começou a melhorar a comida, a gente começou a melhorar pastejo, e a ração que era feita daquele jeito não era fornecida daquela forma mais. A vaca que está produzindo mais, ela comia
que ela merecia, e o que a vaca estava comendo menos, ela não ia comer o que ela precisava, aquilo que ela estava comendo de antes. Então, assim, aquilo foi um passo que foi melhorando até a gente, graças a Deus, chegar àquela média de 10 litros tão sonhada. Foi assim que a gente viu que estava nessa parte de melhoramento de ração, manejo e a nutrição, foi que foi fazendo a gente cada ano, após ano, a cada ano, com mais conhecimento que a gente ia ganhando, saberia que a gente poderia melhorar a média ano após ano. Uma coisa que eu falo sempre pro Didi, que a gente conseguiu bem aqui foi a média de 30 litros. A gente conseguiu um grande passo, igual a gente usa o capim-açu. Assim, produção, a gente já teve noções, já, que era uma produção de 300 litros, né? Aí, mas assim, hoje já tá dando mais, só que a média era mais baixa, né? Aí hoje, graças a Deus, a gente atingiu essa média, que é um grande sonho pra gente. E tô bem satisfeito com o capim-açu, né? Aí tô bem satisfeito com isso. Que a gente sempre fala, né? Fazenda não tem uma receita, faz isso que vai dar certo. Cada fazenda é um cenário diferente. Aqui no Anderson mesmo, com as dificuldades que a gente tem, né? De logística, mão de obra, topografia do relevo, a gente vê que ele tem uma produtividade muito satisfatória pela estrutura que ele tem, pelo rebanho que ele tem, pelo volumoso que ele tem. Atualmente ele trabalha com capiaçu, ganha uma reidratada e a ração, e você vê que ele está com uma média satisfatória. Anderson, eu queria que você falasse um pouco de como era antes o seu manejo, antes da instalação da climatização, e como está atualmente, o pessoal conhecer. Antes a gente conseguiu colocar uma climatização na sala de espera ali, na sala de ordenha. Então, assim, 30 minutos antes da ordenha, essas vacas ganhavam esse banho, foi esse vento. E a partir do ano passado para cá, a gente montou o sistema de climatização aqui no galpão. E além delas receberem o banho lá antes da ordenha, elas têm banhos aqui praticamente, dependendo da temperatura do ano, até 5 a 6 vezes por dia. Elas recebem banho com ventilação intercalando. Elas não tem aquela... A gente via vaca antes com calor excessivo, via vaca quebrando boia de caixa d'água por ficar querendo trocar calor. Hoje é totalmente diferente, a gente vê as vacas muito mais confortáveis, elas nunca faltam vento e água, assim, para tentar melhorar esse clima aqui dentro. A gente hoje é tudo automático, tudo automatizado, então assim, a temperatura a partir dos 21 graus, os ventiladores e aspersões já estão liberados para funcionar, então assim, a gente vê uma melhora muito grande a respeito disso. Então assim, a gente não precisa ficar levando vaca para a sala de ordenha para dar banho em dias muito quentes e trazendo vaca para cá, tirando essas vacas nesse período de descanso delas. Então assim, elas estão deitadas, elas têm vento refrescando a cama, refrescando elas estão no coxo se alimentando, tem água e banho, tentando abaixar essa temperatura nos dias mais quentes. Sem que tentar. Quem fez tudo foi o Anderson. Ele que foi, como se diz, o criador de todo o sistema. Foi ele que fez desde a caixa de comando, a parte de tubulação. Quem fez tudo foi o Anderson. O mérito é todo dele. A gente já tinha, assim, a gente já buscava um pouquinho esse conhecimento, então assim, a gente já conhecia os aspersores da linha de coxo, então assim, a gente já buscou muito o melhor ventilador para o nosso sistema. Não foi qualquer ventilador, a gente pensou nisso há mais de um ano, namorando muitos ventiladores para ver qual que seria o melhor para o meu sistema. E a gente chegou nesses 2 ventiladorzinhos aqui, que está atendendo a gente muito bem. Em épocas do verão, já chegou épocas aqui no verão, o sistema aqui marcar 34 graus aqui dentro do galpão e as vacas estão todas deitadas no remoendo. Então, assim, isso mostra que o sistema está funcionando e o excesso de calor não está afetando elas, porque o galpão aqui dentro, onde elas estão deitadas, estão fresquinho, estão na temperatura ideal para elas. Aqui a gente tem alguns pontos assim que teoricamente dificultariam um pouco nosso manejo. Você vê o pé direito um pouco baixo, telha de galvanizada, né? Querendo ou não, ela dispersa um calor muito forte para baixo. Mas mesmo assim a gente vê que a condição que as vacas estão,
Aqui ela mostra as que não estão em pé, alimentando, elas estão deitadas, descansando. Então, assim, você vê que a gente tem aqui um manejo muito eficiente. Na parte de conforto animal, a gente tem um manejo muito eficiente. Eu acho que uma das partes também, acho que importante que foi a aquisição do vagão forrageiro. Uma coisa que o Anderson sempre questionou, que ele tinha maior dificuldade, é a parte de trato, que era muito trabalhoso para ele pelo volume de alimento que ele fornecia. E com isso, né, ele conseguiu a aquisição do vagão forrageiro, que além de facilitar muito a mão de obra para ele, faz uma dieta total bem padronizada. Desde os animais, as dominantes e não dominantes, comem praticamente mesma dieta, o mesmo padrão de qualidade. A gente tinha um galpão na época, um galpão feito para vaca, assim, na época da seca, né, fazer o trato das vacas, e a gente não queria pôr essas vacas no tempo. Então a gente buscou uma alternativa de descanso para essas vacas, a gente encontrou o freestyle. Então a gente aderiu o freestyle, a cama de areia, junto com a pista de trato. E a gente, para confinar essas vacas, a gente ganhou uma preocupação com o dejeto. O que a gente fazia com tanto dejeto? Aqui hoje a gente reutiliza praticamente 100% dos dejetos, a gente reutiliza. Os dejetos passam por um sistema de separador, onde que separa o dejeto sólido do líquido. O líquido ele volta para cá para lavar o galpão. A gente está sempre reutilizando toda a água do sistema, água de sala que é lavada, sala de ordenha, lavado de caixa, banho das vacas. Então assim, a gente reutiliza essa água toda. Essa água ela serve como fertirrigação para a gente também. Então assim, a gente tenta aproveitar o máximo de tudo. Tudo que a gente pode aproveitar do sistema, a gente está aproveitando e está tendo um resultado muito bom com isso. E a gente pesquisou o que seria melhor, o que seria em conta para a gente que era pequeno produtor, e a gente chegou nesse ponto onde a gente reutiliza praticamente o dejeto. Um sistema aqui onde a gente também recupera a areia que cai da cama das vacas, então assim, a gente não compra areia, a gente recicla totalmente a areia é retirada, posto secar no sol, depois ela volta para a cama das vacas, então assim, a gente não tem esse custo com areia. Aí um ponto importante também de comentar é que, por mais que a gente reutilize essa areia, a gente não tem problema com mastite. A gente aqui é muito difícil ter o caso de mastite, o Anderson faz todos os testes, né? Então, assim, a gente aproveitar, mas aproveita seguro, sendo bem feito. Eu acho um ponto muito importante de comentar aqui na Recria que, por mais simples que seja a estrutura do Anderson, elas estão desmamando com um peso bom, né? 80, então, 100 quilos, né? A gente chegou a desmamar bezerra aqui com 115 quilos já, de peso vivo aqui, com 90 dias de desmame já, 90 dias de idade. Né? Por mais que a estrutura seja simples, mas é um simples funcional, onde está atendendo às nossas expectativas, e a gente está conseguindo desmamar umas bezerras muito mais eficientes do que era antigamente. O problema que todo mundo fala em questão de problema com diarreia, com outras coisas que hoje tem, né, com as bezerras, a gente não tem isso, graças a Deus, a gente não sabe o que pode ser isso. A gente sabe que com uma diarreia, talvez um leite de uma vaca que recém pariu, a gente fornece para essas bezerras, dá aquele descontrole naquele dia, mas fora disso a gente tem um ganho de peso muito satisfatório aqui na fazenda. Igual a partir de hoje que a gente já sabe essa produção, que a gente sabe que a gente consegue ir mais, eu tenho essa vontade de aumentar o volume sim. Isso vai depender muito da mão de obra. Eu sozinho eu acho que eu não consigo ir muito além, que já fico já no meu limite. E se Deus quiser, tiver uma mão de obra que está firme com a gente, se Deus quiser, eu tenho vontade de sim aumentar essa produção. Inclusive um sonho que é a ampliação do galpão, né? A ampliação do galpão e quem sabe onde que a gente pode chegar, né? Que a gente tem nossos filhos, né? A gente não sabe se vão ficar na atividade com a gente torce que ficam com a gente na atividade. E a gente sente que a gente sabe que sozinho a gente não cresce.
Se eles estiverem junto com a gente cresce junto. Aí, se eles estiverem com a gente sabe que a gente pode ir bem além. Porque hoje em dia, a gente conhecimento a gente tem, e é fácil hoje de você conseguir esse conhecimento. A gente tem o Didi que tá aí todo mês com a gente, trazendo ideias novas com a gente. Então, assim, a gente tá sempre vendo o que é bom e o que é ruim. E tá sempre pondo na caneta, falando assim, esse aqui deu certo e esse aqui não deu certo. Então, a gente sabe como vai trabalhar agora para frente e como seguir certinho para saber que a gente vai conseguir crescer e dando certinho. O Anderson muito dedicado nas orientações que a gente passa, muito fácil de trabalhar com ele. Ele é um produtor técnico, ele é um produtor que busca informações e assim, é uma troca de conhecimento aqui na propriedade. Eu acho é um prazer a gente vir atender ele, porque a gente já tem um relacionamento de amizade, desde até os pequenininhos, que eu vi os pequenininhos crescer, e a gente tem como um amigo hoje, além de a gente ajudar ele na parte que a gente pode, a gente tem um amigo. Com isso a gente vem cada vez crescendo, cada vez desenvolvendo, buscando trazer coisa nova para ele, sanar eles nas dúvidas que ele tem. A gente já tá há 3 anos já com a Milkplan já, e a gente só crescido com isso, então assim, eu indico sim. Eu falo pro produtor que acha que o leite não tem jeito, né, com o leite e tal, eu acho que a partir do momento que ele tem uma assistência boa, que tá assim, ao lado com ele, caminhando junto, eu acredito que tudo é possível. Não é o alimento melhor que vai fazer a diferença, é o seu dia a dia, aprendendo todo dia com eles. Eu sempre tenho uma coisa comigo, a gente tem as melhores processoras aqui em casa e a gente tem hora que a gente não aprende com elas. Então, assim, fazendo um trabalho bem feitinho, é possível sim. Tendo uma assistência boa, você tendo uma assistência que está ali ao lado contigo, não só como produtor e empresa, mas sim como amigos. A gente está sempre crescendo junto. A gente cresce, a empresa cresce. Como é que você chama? Miguel. Miguel? Miguel gosta de vaca? Sim. É. Miguel vem pro curral com o papai? Sim. Vem? Às vezes. É? Aqui, o que mais você gosta aqui do curral? Tirar leite. E me fala o nome de uma vaquinha. Márcio. E de uma bezerrinha. Não sei não. Fala Rolly. Que Fala isso? Rolly. Fala Rolly. Olha. A Rolly. E a gente? Vai mexer com leite mais pra frente? Vai. Aí deixa o pai feliz? Ah, Sim. bastante. Bastante. Nós aqui, nossa. A diversão total aqui todo mês. A gente não vê a hora de chegar.